Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Carlos, de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias. E estou aqui num projeto novo chamado Atividades Curriculares Complementares, que é uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão, juntamente com a SEDUC, a Secretaria de Educação. E a gente está aqui para falar sobre Sociologia. E nessa aula a gente vai tratar do assunto o papel da mídia e suas interfaces na política. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje. E a gente começa falando sobre as formas de participação política. Para começar essa aula, a gente começa a dar definição. A gente precisa entender uma definição básica sobre aquilo que é participação política. E a gente pode considerar que a participação política nada mais é do que a ação de indivíduos e grupos com a finalidade de influenciar o processo político. O conceito de participação política tem seu significado fortemente vinculado à conquista de direitos de cidadania. Então, sempre que a gente fala de participação política, a gente também está falando sobre cidadania, sobre vida cidadã. Ser cidadão também é atuar e participar politicamente das decisões do seu estado, do seu município, do seu país, ok? Participação política é um aspecto da vida cidadã. A participação política designa uma grande variedade de atividades. Então, como é que a gente pode perceber se a gente participa politicamente ou não da nossa realidade social? Olha só, votar é um tipo de participação política, ainda mais nas democracias atuais, que são chamadas de democracias representativas, onde a gente elege, escolhe através do voto os representantes políticos, ok? Então, votar, por exemplo, é uma atividade que tem a ver com participar politicamente da sociedade. Se candidatar a algum cargo eletivo também é. Assim como votar, se candidatar também é uma forma de participar politicamente. Apoiar um candidato ou uma agremiação política, um partido, um sindicato, algo do tipo, também é. Contribuir financeiramente, auxiliar um partido político ou a candidatura de algum candidato da sua preferência, também é uma forma, nesse caso o financiamento, de participar da vida política, de influenciar no processo político. Participar de reuniões ou de manifestações também é uma forma de atuar politicamente. Então existem vários exemplos, além desses também, de que você pode se perceber como algum cidadão, como um cidadão que participa da vida política do seu país, do seu estado, da sua cidade, certo? Vamos adiante. E aí, segundo a sociologia de Giacomo Sani, que é um pensador italiano, existem níveis diferentes de participação política. Existe o chamado nível 1, que tem a ver com a presença, tem o nível 2, que é a ativação, e o nível 3, que é a decisão. Então vamos lá. Tem um pensador italiano chamado Giacomo Sani, que diz que a participação política pode ser vista em 3 níveis diferentes. Nível 1, 2 e 3, o nível 1 seria a presença, o 2, ativação e o 3 seria decisão. Vamos ver a diferença entre eles agora? Vem junto comigo. O primeiro nível de participação é a presença. O que isso significa? Trata-se da forma menos intensa de participação, pois engloba comportamentos tipicamente passivos, como, por exemplo, a participação em reuniões, mas aí você só está lá assistindo. Você não está propondo, você não está sendo ali o palestrante, você está apenas assistindo. Tá? Então, a presença naquele local seria o primeiro nível de participação. Como, por exemplo, a participação em reuniões ou meramente receptivos, como a exposição a mensagens e propagandas políticas. Então, você assistir a propaganda política, daqui a pouco vai ter eleição, esse ano, para prefeito, para vereador. Então, o fato de você acompanhar a propaganda política já é um nível de participação. Assistir as propostas, os debates, você ir para reuniões aí, no seu bairro, na associação de moradores, no condomínio, Então, é uma forma também de estar participando. A mera presença já é o primeiro nível de participação. O segundo nível, que é um nível um pouco mais elevado, seria o da ativação. Esse nível está relacionado com atividades voluntárias que os indivíduos desenvolvem dentro ou fora de uma organização política, podendo abranger participação em campanhas eleitorais,
Quando você vai lá apoiar um candidato, participa ali das reuniões, vai lá no comício, né? Você está participando de forma mais ativa. Ou então com a militância partidária, além de participação em manifestações públicas, né? Quando você tem uma causa, por exemplo, que você acha importante, você vai às ruas junto com outras pessoas para se manifestar, é o segundo nível, chamado de ativação. Você não está mais apenas passivamente presente, mas você está atuando já, né? Você está com o teu comportamento ativado em prol daquela causa que você defende, daquele político que você apoia, daquele partido que você simpatiza, certo? Então já seria um nível mais elevado de participação. E aí tem o terceiro nível, que é o nível mais alto, que é chamado nível de decisão. Nesse nível de decisão, segundo Giacomo Sani, que é um pensador italiano, trata-se da situação em que o indivíduo contribui diretamente ou indiretamente para uma decisão política. Por exemplo, quando a gente elege um representante, o voto seria um nível ali de decisão, é uma escolha, né, que a gente está fazendo. Quando você delega poderes para alguém te representar, ou então quando você se candidata a um cargo governamental, de vereador, de prefeito, de deputado, e você passa a atuar no poder legislativo ou executivo, podendo decidir coisas importantes para a tua comunidade, para a tua cidade, para o teu estado, para o teu país. Então esse é o nível mais elevado. O primeiro nível é só a presença, é você estar passivamente presente ou então recebendo informações. Segundo nível, a ativação, é quando você já se propõe voluntariamente a participar de manifestações, a defender uma causa, uma bandeira. E o terceiro nível é o nível da decisão, né, que é o nível mais alto, quando você vai eleger alguém, delegar poderes a quem vai te representar, ou então quando você vai mesmo se candidatar e vai, porventura, acabar ganhando um cargo aí legislativo ou executivo para poder decidir politicamente sobre o futuro da sua comunidade, da sociedade. Então, são níveis, né, que vão aumentando a participação política, segundo Giacomo Sani. E existe nas sociedades, principalmente do Ocidente, uma coisa chamada de ideal democrático. Então, se a gente toma por base as sociedades atuais, contemporâneas, que consolidaram regimes democráticos, como grande parte da América, né, do continente americano, da Europa Ocidental, né, são regimes democráticos, representativos, o ideal democrático que emergiu, que surgiu nessa sociedade, supõe cidadãos tendentes a uma participação cada vez maior. Exatamente porque a gente tem votação periodicamente, de 2 em 2 anos tem eleição, todo ano tem eleição, às vezes para prefeito e vereador, outras vezes para governador, presidente, deputado, senador. Então, assim, constantemente a gente está no nível 3, que é o nível da decisão. Ou está votando, se candidatando, se elegendo, delegando poderes a alguém, tá? Então, cada vez que a democracia se consolida mais esses momentos se tornam relevantes, mais eles se tornam importantes e mais os cidadãos tendem a participar de forma direta ou indireta das decisões políticas. A participação política, como ela foi conceituada, é estritamente dependente da existência de estruturas políticas que sirvam para fornecer essa oportunidade aos cidadãos. Então, por exemplo, a Constituição, os direitos políticos, a existência dos 3 poderes, a existência das eleições, a possibilidade de você se filiar a um partido, futuramente se candidatar. Então, isso garante que haja essa participação mais efetiva, mais consistente do cidadão nas decisões políticas. E aí a gente vai falar um pouco agora sobre a mídia, que, digamos assim, é o principal ponto aqui dessa aula, né? A gente está falando exatamente do papel da mídia nessas interfaces da política. A mídia é conceituada, muitas vezes, como o quarto poder. E quem criou esse conceito foi um teórico do século XIX chamado Alexis de Tocqueville, ou Alex de Tocqueville, como falam por aí, né? Então, o Tocqueville, ele é um cara do século XIX, é um francês que estudou a democracia americana nos Estados Unidos, e ele observa que a imprensa, na democracia, ela tem um papel muito importante, que é o papel de atuar como um contrapeso dos outros poderes. E aí ele usou a expressão quarto poder exatamente para se referir à mídia, à imprensa. Porque a imprensa ela tem um poder muito grande também de noticiar aquilo que acontece no governo, né?
de noticiar tanto as coisas positivas quanto também as negativas. Então é como se fosse uma relação mais direta com o cidadão, que busca informações sobre aquilo, e a imprensa e a mídia são os canais divulgadores. Então existem os três poderes, que é o executivo, legislativo e judiciário, e existe, segundo Tocqueville, o poder da imprensa, que ele vai chamar de quarto poder, que é exatamente essa ligação mais direta do governo, da estrutura política, também com a informação que é levada aos cidadãos. A expressão quarto poder se refere ao papel da mídia, como um poder paralelo aos três poderes tradicionais, que é o executivo, legislativo e o judiciário, como a gente falou ainda há pouco. A mídia tem uma capacidade muito grande de influenciar a opinião pública, né? E fiscalizar o poder público também, o governo, denunciar abusos, além de ser uma fonte de informação para toda a sociedade. Daí a relevância da mídia e da imprensa nos regimes democráticos, né? Daí essa condição, digamos assim, de relação entre o cidadão comum e a política, a estrutura de poder, onde a imprensa vai ser esse canal de informação, esse canal mediador, nesse quarto poder, como diria Alex de Tocqueville. A liberdade de imprensa é considerado um direito fundamental em muitos países democráticos. Então é muito complicado a gente falar sobre democracia e não falar sobre liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de acesso à informação, porque aí a própria ideia de democracia estaria sendo comprometida caso não acontecesse isso. É importante que a mídia seja diversa e plural, para que diferentes pontos de vista sejam apresentados e também debatidos. Além disso, também é fundamental que os jornalistas sigam princípios éticos e busquem sempre a verdade dos fatos. E aí essa questão de verdade, né, que vai levar até a informação, tem um outro ponto, que é a proliferação de notícias falsas, que a gente costumou chamar nos últimos anos de fake news. Então a fake news ela não gera informação, ela gera desinformação. Seria uma falta de princípio ético de quem espalha, do canal de comunicação que se propõe a espalhar notícias que são inverídicas, que são falsas. E cria-se também uma questão, um problema importante nas democracias atuais, que é o problema das fake news, né? O que a gente chama de fake news, na verdade, são notícias falsas. A tradução da palavra é exatamente essa, notícia falsa, fake news. São um grande problema na era digital, porque cada vez mais a internet virou uma fonte de informação, né? Tanto que teve uma pesquisa recente que mostrou que grande parte dos brasileiros se informam através da internet. Muito mais do que pela televisão, muito mais do que pelo jornal impresso. A internet é a grande fonte de informação, por exemplo, da nossa sociedade, né, dos brasileiros. E já que as informações falsas podem se espalhar rapidamente pelas redes sociais, é preciso a gente também ter essa preocupação de monitoramento sobre aquilo que acontece na internet, né? Porque uma fake news ela pode ter um efeito muito drástico, muito grave, dependendo daquilo que esteja sendo noticiado. É fundamental que a mídia tenha um papel ativo em desmentir informações errôneas e de esclarecer os fatos para o público. Então aí passa a ter um papel fiscalizador também. Se antigamente a mídia tinha um papel de levar somente a informação, agora ela tem um papel também de verificação, de fiscalização sobre aquilo que é informado, tá? E dizer, ó, isso aqui não procede, é um boato, é uma notícia falsa, é uma fake news. E é importante que na velocidade que se espalha a fake news e no alcance que ela tenha também alcance a correção. Tenha alcance também a verdade sobre aquilo. De dizer, não, isso é falso, isso é um boato. Só que muitas vezes a fake news ela ganha uma projeção tão grande, ela chega em tantas pessoas, que desmentir isso se torna um processo muito complexo. Se torna muito difícil, até mesmo pela grande imprensa, né? Mas aí você percebe que atualmente existe essa preocupação da imprensa também surgir como verificadora, como fiscalizadora das informações que se proliferam muito rapidamente, por exemplo, nas redes sociais. Como a mídia pode auxiliar a democracia? Uma pergunta muito interessante. A mídia, que é o quarto poder, ela pode contribuir para o fortalecimento da democracia quando ela informa a população sobre os processos políticos, sociais, quando ela fiscaliza o poder político constituído e quando ela pode denunciar também abusos e casos de corrupção. Porque é uma forma da mídia expor para a gente, que é cidadão comum,
aquilo que acontece ali nos meandros do poder, né? Nas relações do poder político. Então, ela tem esse papel muito importante da informação, de levar informação verídica, de fiscalizar as notícias também que são proliferadas, né? E de verificar se aquilo é verdadeiro ou falso, beleza? A imprensa também pode criar espaços para o debate, como acontece, né? Toda eleição tem os debates públicos, debate político entre os candidatos, então isso é importante para que a gente possa ver as diferentes visões de sociedade, de economia, de política, né? Os diferentes projetos de poder, projetos de governo. Então é importante também que a mídia abra esse espaço para o debate, para a discussão das diferentes ideias, né? E que permita que o cidadão participe também, cada vez mais, desse processo, promovendo assim a diversidade, a pluralidade de opiniões, de ideias, de visões políticas diferentes. E aí vamos fazer uma questão que caiu no Enem Digital sobre essa questão da mídia, né, do quarto poder, de como isso interfere nas decisões políticas também. Lá na questão do Enem Digital caiu assim, ó, o termo manipulação, aí você destacaria isso, né, o termo manipulação, significa uma consciente intervenção técnica em um material dado. Toda vez que existe um material, seja ele uma fotografia, uma notícia ou qualquer coisa, e que existe uma manipulação no sentido de uma intervenção consciente naquele material, você vai dizer que aquele material foi manipulado, tá? Se a intervenção é de uma importância social imediata, a manipulação constitui um ato político. É o caso da indústria da consciência, isso é muito importante esse termo, tá? Indústria da consciência. É um termo criado por um teórico alemão que tem um nome muito difícil. O nome dele é Enzensberger. Eu vou colocar bem aqui, ó, que tem bem na citação. Enzensberger. É muito difícil de citar esse cara, né? Mas a ideia dele é uma ideia muito boa. A ideia da indústria da consciência. Vamos voltar para o texto? Vamos lá. É o caso da indústria da consciência. Assim, toda a utilização de meios, sejam eles escritos, fotográficos, pressupõe uma manipulação. Então o que ele está dizendo é, toda a informação, de certa forma, ela é manipulada. Os mais elementares processos de produção constituem intervenções no material existente. Portanto, atenção, escrever, filmar ou emitir alguma ideia, alguma opinião sem manipulação não existe. O que o Enzensberger, o autor do texto, está dizendo é todo material, ele necessariamente é manipulado, porque necessariamente existe uma intervenção, existe uma intenção em transmitir uma mensagem naquela fotografia, naquele texto jornalístico, etc. Então ele acha que a manipulação existe sempre, tá? Por conseguinte, a questão não é se os meios são manipulados, porque na visão deles os meios são manipulados, todos eles. Mas é quem manipula os meios. Então a preocupação não é se a informação é manipulada, mas quem está manipulando, qual é a finalidade, qual é a intenção, qual é o objetivo de quem controla, de quem manipula a informação. É o questionamento que ele abre, é a discussão que ele faz nessa citação. Vamos para a pergunta. Lembrando que o foco está bem aqui, ó. Escrever, filmar ou emitir sem manipulação não existe. Então, todo material que a mídia divulga, segundo o autor, é manipulado. Esse entendimento acerca dos meios de comunicação, que tem a ver com a manipulação, produzido na década de 70, contesta o quê? Olha a pergunta. É o que ele está contestando. Não é o que ele está defendendo. É o que ele está criticando. O que ele está indo contra. Letra A. Ele contesta a neutralidade dos mecanismos midiáticos, correto? Correto. Porque se a manipulação sempre existe, a mídia não pode ser neutra. Ela não é neutra. Ela tem uma intenção em transmitir aquela mensagem. Então, de acordo com o texto, a letra A faz sentido. Vamos ver a letra B. A valorização dos interesses particulares. Ele não está falando sobre isso. Isso nem está no tema, não está se discutindo interesse particular. Está se falando de interesse público, né? De mídia, de informação, daquilo que é levado para as pessoas. Então aqui é falso, a letra B. Letra C, fragmentação do conteúdo informativo. Pelo contrário, ele está dizendo que isso acontece, que a própria fragmentação do conteúdo já é uma forma de manipulação. Então é o contrário do que a gente leu no texto.
Crescimento do mercado jornalístico. Não está falando sobre isso, né? Ele não está falando se o mercado de jornal cresceu ou não cresceu. Ele está falando sobre a manipulação da informação. Então fugiu do tema. Controle do poder estatal. Também não é. Em nenhum momento ele cita o Estado ou cita o controle do poder do Estado diretamente sobre a notícia. Tá? Então o que a gente vai marcar aqui, o que ele está contestando é a letra A neutralidade dos mecanismos midiáticos. E com isso a gente encerra mais uma aula de Sociologia. Espero que eu possa vê-los também na próxima aula, ou melhor, que vocês possam me ver na próxima aula. E lembre-se de acessar o plano de estudo sempre para mais informações. Então até a próxima aula de Sociologia. Um abraço a todos